Então, bom dia. Meu nome é Mariana, eu sou R1 e hoje eu vou apresentar o meu primeiro Journal Club. Então, o artigo que me coube foi um artigo publicado em junho desse ano, na New England, cujo propósito foi avaliar a ventilação não invasiva no momento da pré-oxigenação e em cenários de intubação de emergência. O estudo ficou mais conhecido como PREOXY, então a partir de agora eu vou me referir como PREOXY. Os nossos objetivos ao longo da apresentação, então, é entender o que a gente sabia antes dele e qual a relevância do estudo, fazer uma análise PICO, entender os resultados encontrados pelos autores e se eles têm potencial de mudar a nossa prática clínica. Bom, trazendo um pouquinho sobre a relevância do tema, eu trouxe essa corte multicêntrica, que é inclusive citada na introdução do artigo, que avaliou 197 centros em 29 países diferentes, sobre os principais efeitos adversos que podem acontecer durante uma intubação de emergência. Eles encontraram que a taxa de eventos adversos gira em torno de 45%, e eles definiram como eventos maiores a instabilidade hemodinâmica, a hipóxia e a parada cardiorrespiratória. Eles perceberam que 42% dessas intubações tinham instabilidade hemodinâmica, 9,3% delas tinham hipóxia considerada severa, que para eles foi abaixo de 80% aferida no oxímetro de pulso, e em torno de 3% delas evoluíam com parada cardiorrespiratória, sendo que 1/4 das causas de parada eram por hipóxia. Além disso, esse estudo é interessante porque ele não traz só os efeitos adversos pela intubação, mas ele também mostra a taxa de mortalidade desses grupos que tiveram os desfechos adversos ao longo de 28 dias. E o que a gente percebe é que a taxa de mortalidade dos pacientes que cursaram com hipóxia e instabilidade hemodinâmica no momento da intubação tinha uma taxa de mortalidade maior. Bom, então, se a gente está diante de algo que é tão relevante, que é algo tão prevalente, é importante que a gente desenvolva estratégias para tentar diminuir os desfechos adversos durante a pré-oxigenação. Nesse sentido, eu trouxe esse artigo que é mais antigo, mas pelo que eu vi parece ser um dos primeiros que estudou a ventilação com pressão positiva como uma estratégia de pré-oxigenação. Foram poucos pacientes, só 57, mas eles compararam a pré-oxigenação com a pressão positiva, com o dispositivo da não invasiva, comparado com bolsa-válvula máscara. E esse estudo, apesar do N pequeno, ele já mostra algumas coisas interessantes. No grupo intervenção, então, que usou a não invasiva, só 2 pacientes dos 29 cursaram com hipóxia importante, que eles definiram abaixo de 80%, enquanto 12 do controle cursaram com essa hipóxia importante. Bom, então, até antes do PREOXY, o que a gente sabia é que esse dado aqui é dos Estados Unidos, mais de 1,5 milhão de doentes críticos precisam da intubação. A hipoxemia ocorre em torno de 10 a 20% dos casos e não tinha sido demonstrada de forma efetiva uma superioridade da pré-oxigenação com a não invasiva. Então, os protocolos eles sugeriam que a gente podia pré-oxigenar da forma que a gente julgasse clinicamente mais adequada. Então, o PREOXY aparece tentando responder à questão que é qual o efeito do uso da ventilação não invasiva, quando comparada com a pré-oxigenação com a máscara de oxigênio, na incidência de hipoxemia durante intubação orotraqueal em cenários de emergência. O desenho do estudo, então, foi um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, não cego pelo caráter da intervenção. Eles foram colocados 15 centros, mais 24 unidades, porque se no mesmo hospital tivesse emergência UTI, eles entravam como unidades diferentes, sendo 7 emergências e 17 UTIs. O cálculo amostral deles, para tentar mostrar um poder de 85%, com uma diferença de 6% entre os grupos, foi de 1.264 pacientes, mas eles calcularam que poderiam ter em torno de 3% de perda, então eles fecharam no cálculo amostral de 1.300 pacientes. Fazendo análise PICO, então, quando a gente fala da população, eram critérios de inclusão os pacientes serem adultos, acima de 18 anos, e que eles tivessem indicação de intubação orotraqueal que envolvesse sedação e laringoscopia. Além disso, o operador que fosse fazer o procedimento, ele tinha que ter um N de pelo menos 50 intubações. Os critérios de exclusão, então, eram gestantes, detentos, pacientes que precisassem de uma intubação imediata que não permitisse a randomização, ou pacientes que já se apresentassem apneicos, hipopneicos, ou que já tivessem precisado da ventilação com pressão positiva antes da pré-oxigenação. Além disso, se o operador, quem fosse intubar, julgasse por um critério clínico dele de que a ventilação com pressão positiva pudesse ser deletéria para o paciente também não era incluído no estudo. Sobre a intervenção, então.
a intervenção foi a pré-oxigenação com a ventilação não invasiva. Para isso, a máscara tinha que estar bem coaptada, não podia ter escape, e ela podia ser conectada a um ventilador mecânico tradicional ou um dispositivo de ventilação próprio de VNI. O paciente deveria ficar com a VNI do início da administração da pré-oxigenação até o momento da laringoscopia. E eles recomendavam que o ventilador fosse setado com uma fração de oxigênio de 100%, uma pressão expiratória de pelo menos 5, inspiratória de pelo menos 10 e uma frequência respiratória de pelo menos 10 incursões respiratórias por minuto. Já o grupo controle, ele seria pré-oxigenado ou com uma não reinalante ou com bolsa-válvula máscara. A escolha ficava a critério do operador e a administração também pelo mesmo período, da pré-oxigenação até a laringoscopia. A administração de fluxo tinha que ser a maior possível, mas pelo menos 15 litros por minuto. Aqui acho que talvez ficou um pouco pequeno, mas é para mostrar que ambos os grupos tinham que ser pré-oxigenados por pelo menos 3 minutos, mas podendo ir de 3 a 5 minutos. Caso o paciente precisasse de resgate, precisasse de ser ventilado com pressão positiva, ele poderia em ambos os grupos, só que no grupo controle só poderia ser feito com bolsa-válvula máscara, não poderia ser feito com VNI. Já no grupo intervenção poderia ser feito das duas formas, a critério do operador. E poderia ser feito ventilação apneica a critério do operador ao longo de toda a pré-oxigenação até a laringoscopia. Como desfecho primário, então, eles colocaram a hipoxemia, seria ferida por um oxímetro de pulso que acusasse uma saturação inferior a 85%. Eles iriam avaliar isso do momento da indução até 2 minutos depois da intubação orotraqueal. Como desfecho secundário, então, ainda nesse mesmo período, né, da indução até 2 minutos depois da indução orotraqueal, da intubação, desculpa, eles queriam ver o menor valor de saturação atingido. Como desfechos exploratórios, eles colocaram eventos hemodinâmicos ou hipoxemia severa. E esses eventos hemodinâmicos eles definiram como uma PM abaixo de 65, o início de vasopressor ou aumento de dose e parada cardiorrespiratória. E como hipoxemia severa, eles colocaram saturação abaixo de 80 e 70, que eles dividiram em 2 grupos. Depois eu vou mostrar nos resultados. Como desfecho de segurança, eles colocaram a visualização de aspiração de conteúdo gástrico, que poderia ser por um critério clínico, quem estivesse intubando visse algo que sugerisse aspiração, ou em 24 horas que fosse detectado num raio-x por um grupo de radiologistas que não fazia parte do estudo, ou um aumento de FA2 ou uma queda de saturação nessas próximas 24 horas. Então, falando um pouquinho dos resultados. De 10 de março de 2022 a 14 de outubro de 2023, eles avaliaram 4.500 pacientes para os critérios de elegibilidade e tiraram 100 pacientes, acima de 105, né? Porque não tinham os critérios de inclusão. O principal motivo para isso é porque o operador não tinha um N de intubações suficiente para ser incluído. Eles colocaram um N de pelo menos 50 intubações prévias. Dos pacientes que poderiam ser incluídos, daí tiraram-se os pacientes que tinham os critérios de inclusão, e o principal deles é o paciente precisar de uma intubação tão urgente que não daria tempo de pré-oxigenar. Além disso, um paciente que já tinha recebido, então, a pré-oxigenação, e aqui, um importante é que se o operador julgasse que o paciente estava vomitando, tinha hematemes, ou tinha qualquer situação que ele julgasse que seria inseguro para o paciente fazer a pré-oxigenação com ventilação não invasiva, ele também não estava incluído para ser randomizado no estudo. Desse modo, eles conseguiram, então, 1.301 pacientes que foram randomizados para 2 braços, o braço intervenção, então, que ele seria pré-oxigenado com a não invasiva, e o braço controle, que ele seria pré-oxigenado com a Hudson ou com a bolsa válvula máscara. Esse é um estudo que ele tem a intenção de tratar, então não necessariamente todo mundo que foi alocado no grupo intervenção recebeu, de fato, a intervenção, como ele mostra aqui, e a mesma coisa para o controle. Bom, antes de falar dos desfechos, é interessante caracterizar os pacientes, o operador e as fases do estudo, e as partes dos processos do estudo, né? Então, falando sobre a característica dos pacientes, a gente avalia que a gente percebe que os pacientes fenotipicamente tinham uma média de idade idosa, né, 61 anos, na maior parte deles homens, e o maior local dessas intubações foi no cenário de terapia intensiva, mais de 70% e em torno de 25% nos departamentos de emergência. Sobre as condições clínicas prévias,
não está aqui nessa tabela, mas no apêndice ele coloca que a comorbidade mais prevalente foi hipertensão, seguida por diabetes, e aí, em terceiro lugar, entra a cirrose, seguida pelo DPOC e insuficiência cardíaca. Sobre situações agudas no momento da intubação, em torno de 60% dos pacientes tinham alteração do estado mental, sepsia ou choque séptico e pneumonia. Aqui não está, mas ele descreve também no estudo que 48% dos pacientes foram intubados numa situação de insuficiência respiratória hipoxêmica. Aqui no... Deixa eu só ver se é isso. Não. Aqui, enfim, ele coloca... Ele sugere que um dos critérios, talvez, que poderia fazer uma diferença seria o score de Apache, de acordo com a gravidade que o paciente estivesse apresentando. Então, inicialmente, eles avaliaram os pacientes e viram que o grupo era bastante similar. E aqui, com relação ao status hemodinâmico do paciente antes dele ser intubado, é semelhante também nos dois grupos, em torno de quase 30% estavam recebendo vasopressor e tinham algum suporte ventilatório de oxigenoterapia, mas pressão positiva não, senão estaria excluído. Bom, sobre quem era o operador, então. Para poder fazer parte do estudo, tinha que ter um N de pelo menos 50 intubações prévias. Na grande maioria deles eram operadores, eram pessoas que trabalhavam em cenário de terapia intensiva, e em sua grande parte eram residentes ou fellows. Falando agora um pouquinho sobre o estudo. Então, aqui é o grupo que foi randomizado para receber a não invasiva, mas quem recebeu de fato a não invasiva foi em torno de 95% desse grupo, e o controle, que seria pré-oxigenado com a máscara, foi em torno de 98%. Sobre a menor saturação presente durante a pré-oxigenação, a gente percebe que inicialmente não tem uma diferença tão relevante entre os grupos. Quando a gente coloca os que estavam saturando abaixo de 95%, aqui a gente tem 22% e aqui a gente teria 27%. Agora, quando a gente segue o estudo e a gente avalia a saturação desses pacientes durante o momento da indução, a gente percebe que aqui já começa a mostrar uma diferença importante. Então, no grupo intervenção, a gente tem, no grupo controle, desculpa, a gente tem quase o dobro de eventos de saturação do que mais que o dobro, na verdade, do que no controle. E, por fim, durante o momento entre a indução e a laringoscopia, o paciente ele poderia ser resgatado ou seguir sendo oxigenado, e a gente percebe aqui que no grupo intervenção foi optado, na grande maioria dos casos, por manter a não invasiva, enquanto nos casos do controle que precisavam ser resgatados, eles usaram bolsa-válvula máscara em torno de 30% dos casos. Bom, análise estatística, então, análise primária, eles fizeram dois tipos de comparação. A primeira, eles não ajustaram, eles analisaram todos os dados e definiram como, pelo que entendi, variáveis categóricas, né? Hipoxemia, não hipoxemia, intervenção, controle, pela análise do Q². Já na análise secundária, eles fizeram uma comparação ajustada para alguns critérios que eu vou mostrar ali na frente. Bom, então, falando dos desfechos propriamente ditos. A hipóxia durante a intubação esteve presente em 57 dos 624 pacientes da intervenção, enquanto no controle em 118 dos 637 avaliados, de modo que a gente percebe uma redução de 9,4% de hipóxia no grupo intervenção. Então, isso pode nos mostrar que o desfecho foi positivo. Sobre as avaliações secundárias, então, a média da menor saturação encontrada nos dois grupos foi bastante semelhante, apesar da menor saturação no controle ainda ter sido mais baixa. E sobre questões exploratórias, não teve muita diferença na parte hemodinâmica dos pacientes, mas teve, novamente, diferença na questão da oxigenação. Então, a gente percebe aqui que abaixo de 70% dos pacientes que chegaram a saturar isso, no grupo controle, é bem mais expressivo do que no grupo intervenção, mais que o dobro novamente. Sobre a questão da aspiração, não foi mostrada uma diferença significativa entre os grupos, mas vale a gente lembrar que lá nos critérios de exclusão, tinha a questão de que se o operador julgasse que não fosse seguro, ele já não seria incluído e não seria randomizado para análise dos resultados. Além disso, um outro ponto diferente aqui é com relação à parada cardiorrespiratória, que está aqui.
Bom, tá aqui, desculpa. Não, aqui é pneumotórax. Mas, enfim, o dado é que o grupo controle teve 7 paradas cardiorrespiratórias, enquanto o grupo intervenção só teve uma, mas no final o desfecho morte não teve diferença. E aqui, a análise por subgrupos ajustada que eles fizeram permitem algumas outras interpretações interessantes. Então, tem alguns grupos, a não invasiva se mostrou superior, mas ela se mostrou ainda melhor em determinados grupos, né? Então, o grupo dos pacientes obesos, e no cenário de UTI foram os que tiveram o melhor benefício desse método de pré-oxigenação. Discutindo, então, os pontos positivos do artigo, que é um estudo randomizado, multicêntrico, com um protocolo de fácil adesão, eles conseguiram uma amostra capaz de mostrar, ter poder para mostrar a diferença entre os dois grupos, e tem um desfecho objetivo e é um estudo pragmático que pode ser facilmente replicado. De pontos negativos, seria o fato de que ele avaliou a hipoxemia, ele avaliou morte, mas não como um desfecho primário. Então, o que a gente conclui com esse estudo é que a pré-oxigenação com não invasiva foi capaz de reduzir em 9,4 a hipoxemia quando comparada com a pré-oxigenação com bolsa-válvula máscara ou com a máscara de Hudson. E isso teria um poder, então, para tentar alterar a nossa prática clínica. O que a gente pode supor é que a gente pode usar a VNI sempre que possível, especialmente em certos subgrupos, então os hipoxêmicos, os obesos. A VNI não apresentou um maior risco de aspiração, desculpa, mas aí a gente tem que fazer o disclaimer lá do pessoal que foi excluído da análise, e que a gente tem que individualizar o processo, né? Então, se o paciente tem indicação de tubação imediata, você não vai oxigenar com a VNI. Além disso, tem alguns lugares que a logística da VNI poderia ser um problema, porque não é amplamente acessível e não são todos os departamentos de emergência que têm ela disponível. É isso, muito obrigada. Gostei da sua inverter ali a ordem. Obrigada. Foi bom inverter a ordem das coisas. Muito bem. E aí, eu acho que esse é um estudo bem importante, relevante para o nosso dia a dia. E o que vocês acharam? A gente tem bastante coisa interessante para discutir. Mário, primeiro você, assim, tirando a discussão ali que estava no paper, o que chamou mais atenção no estudo, assim, em relação a outros estudos que a gente está acostumado a ver? Assim, eu estou há pouco tempo aqui, né? Mas do pouco tempo que eu estive aqui, eu ainda não tinha visto um estudo com desfecho positivo. Então, e eu me surpreendi, na verdade, assim. Acho que eu pessoalmente, assim, tinha um pouco de receio com a não invasiva, pela questão logística, pela questão de tudo, assim. Então, foi um estudo que eu achei que agregou no geral, assim. Agora a gente tem uma evidência que eu acho que é difícil de contestar, então a gente tem que tentar se adequar para que o melhor seja feito. Partindo disso, você falou, bom, o estudo foi positivo. Quais foram os elementos do estudo que, não precisa ser você aí, pessoal, que vocês acham que fizeram com que esse estudo tivesse o resultado desejado aí, baseado na hipótese dos autores? Não é exatamente centrado, como a Mari colocou, centrado no paciente, é uma variável, um número, né? Mas eu acho que ele é um bom surrogate no contexto de intubação, assim, que se realmente fizer uma hipoxemia mais importante ali, ainda mais numa medida que a gente sabe que é até meio atrasada, né, em relação ao que realmente está acontecendo no paciente, faz sentido pensar que ele vai ter um desfecho pior. Então, acho que faz sentido. Eu achei esse trial muito interessante porque ele coloca até no nome ser pragmático, né? É muito realidade. O cara põe a VNI, deixa o paciente lá 2, 3 minutos, enquanto prepara e tudo mais. E eu sinto que em alguns lugares já é o que a gente faz. Então, me parece uma validação muito boa para uma prática que em alguns lugares a gente já tem. Assim, tá? Você falou, você tocou num ponto aí que eu acho que é importante, que o trial é pragmático. Quais são, aí cada um pode falar uma coisa só.
Quais são as características que definem esse estudo como pragmático? Por que ele é um estudo pragmático? Qual que é a diferença no estudo? Primeiro, assim, só rapidamente, eu vou falar linhas gerais. A diferença entre estudo pragmático e um estudo que a gente diria como explanatório, né, que seria um experimento mais redondo. Nos estudos mais tradicionais, no ensaio clínico tradicional, você vai ter critérios de inclusão e exclusão bem mais rígidos e que são bem, assim, que eles são inquestionáveis, assim, preencheu ou não preencheu. Aqui a gente vai ver que os critérios de inclusão e exclusão são meio vagos, né? Então, esse é um dos pontos. O outro é que ele é incorporar, a ideia do pragmático é ser incorporado na prática para facilitar a inclusão. Esse é o principal benefício, né, do estudo ser pragmático. O contraponto é que talvez as coisas sejam feitas de formas diferentes, né? Então, aqui, por exemplo, a intervenção, o que ele fixou da intervenção? A intervenção era fixada de alguma forma? Não podia usar... Ele definiu, na verdade, o dispositivo e sugeriu alguns parâmetros mínimos, assim. E foi isso. Se fosse um estudo clássico, como é que seria feito? Ele ia ter que dar um ventilador de VNI igual para todo mundo, entendeu? Os parâmetros iam ter que ser exatamente iguais, etc. Exatamente. Ia ter que ser muito mais rígido na forma de intervenção. Então, o estudo pragmático, ele afrouxa várias coisas. É basicamente isso. Observacional, que mostra uma associação, daí depois ninguém acredita porque é observacional e tal. Você faz um trial que você randomiza, usa do jeito que você usa habitualmente, eu sugiro usar desse jeito, sugiro usar daquele, e ver o que acontece. Então, é uma coisa bem... fica muito a cargo de como o centro faz. Tá? Então, isso torna o estudo mais pragmático. Tá? Então, tanto na população que você seleciona, quanto em como você entrega a intervenção, quanto nos desfechos analisados. Aí seria um outro elemento do estudo pragmático, que é você não ter coleta de dados. A coleta de dados é baseada na rotina do dia a dia. Por exemplo, você puxa os dados tudo do portal eletrônico. Isso é uma outra característica de um estudo bem pragmático. Você não tem nenhuma coleta de dados adicional. Exato. Exatamente, que é o que fizeram, por exemplo, o SMART foi assim, né? O estudo lá de soro fisiológico versus solução balanceada, eles randomizavam a UTI, né? E faziam isso. Esse estudo tem uma coisa que não é do pragmático, que a randomização era individual. E aí eu acho que aqui tem um ponto. Você chegou a ler como que era a obtenção do consentimento nesse estudo? Como que funcionava? Isso é importante. Eu vou pedir para vocês tentarem trazer nos próximos estudos que a gente discutir, porque eu acho que isso é até uma discussão pertinente para nós aqui no Brasil, que a gente está num cenário atualmente um pouco ruim, mas... Eu li, mas eu confesso que não sei se eu entendi. Porque, assim, o que eu entendi é que eles conseguiram o consentimento, só que o que eu entendi era... Mas obtiveram o consentimento do paciente na hora da informação? Não, mas eu não... Então, inicialmente eu tinha entendido que sim, mas eu acho que tinha sido no momento prévio. Não? Então eu entendi errado. Alguém lembra? Algo diferente? Fala, Arthur. Desse estudo, Como é que você faria se fosse você? Como é que você ia pedir para fazer esse estudo, mandar para o comitê de ética? O que você ia falar para o comitê de ética para conduzir esse estudo? É difícil, porque a decisão, assim, acho que eticamente o mais correto seria você pedir o consentimento do paciente, né? Se você está partindo da premissa que uma estratégia é superior à outra, né? Só que eu acho que na prática não vai ser difícil você pegar exato. E no contexto de, insuficiência respiratória, a gente vai precisar, e talvez atrasaria a intubação, né? Então vamos... Tipo, você só randomiza e você pergunta se ele quer ser incluído no estudo. Não. Se ele só pode ser analisado. Não. O que você ia falar, Luiz? O que você pensou? Como que você pediria? Na entrada Não tem isso aí. Isso aí não existe. Assinou que aceita participar de pesquisas nas instituições. Não existe. Cada pesquisa é uma pesquisa diferente, entendeu?
Tem gente que acha que tinha que ser assim, tá? Ainda. Acho que estamos lá na década de 40. Não vou falar o que fizeram naquela época. Não, assim não tem aí dizendo que você autoriza a participar de pesquisas. Mas... Tem um de reanimação extra-hospitalar. Sim. Que eles fizeram naquela cidade lá, que sim. vai te falar, mas é uma outra situação. Não é outra situação, mesma coisa. Qual que é o conceito envolvido? É a mesma coisa. Você não vai ter autonomia no momento para decidir por... Não vai ter autonomia, tudo bem, mas então o comitê de ética fala, não tem autonomia, não pode entrar no estudo. O estudo não é ético. Por que esse estudo passou no comitê de ética? É isso que eu quero saber. Perfeito. E porque a comparação não é com placebo, para ele não comprar fazer nada, isso é uma coisa também. Mas aí entrou, são dois conceitos, então, para você fazer um tipo de estudo desse. Eu estou falando isso porque aqui no Brasil a gente não tem uma jurisprudência boa disso. Então, primeiro que o estudo se tornaria inviável. Não tem como eu fazer o estudo de pré-oxigenação no paciente que tem que ser entubado nos próximos 30 minutos pedindo consentimento. É inviável. Não tem como, eu não vou conseguir. E se eu conseguir, o N vai ser pequeno, o estudo não vai dar resultado. Então, você até pode fazer, talvez em um centro vai dar certo, não sei, né? O processo de consentimento é uma coisa que leva tempo, tem que ser um consentimento livre e esclarecido, então se torna inviável você fazer o processo de obtenção de consentimento livre e esclarecido como ele deve ser feito, que é você explicar risco, explicar benefício, etc. Bom, se é inviável pedir consentimento, isso quer dizer que eu posso fazer uma pesquisa? Então, sei lá, chega um paciente com câncer na UTI, ele é entubado, e aí eu tenho que dar o medicamento em até 1 hora, a família não está junto, e o medicamento pode matar o paciente. Então, é um quimioterápico novo, pouco estudado. Eu posso fazer um estudo sem consentimento nesse cenário? Porque é inviável ter consentimento? Que precisa ser muito plausível que aquela estratégia vai ser benéfica ou principalmente não vai ser maléfica, assim, né? Não que no estudo você não possa perceber alguma diferença que vá contrário ao que já tem de evidência construída em outros ambientes, em outros cenários, assim, mas eu acho que precisa ser muito plausível de que não vai fazer mal. E aí esse é o conceito do risco da pesquisa. Como que você graduaria o risco dessa pesquisa? Se o paciente não participasse da pesquisa, o que ia acontecer com ele? O que poderia acontecer? Poderia proporcionar com vinil, proporcionar com máscara. Poderia proporcionar com vinil ou com máscara? De que forma? Como assim, o método? Na cabeça dele, certo? Então, esse aqui é um estudo que a gente chama que é um estudo de risco mínimo, porque a prática clínica é muito variável, você não sabe qual estratégia é melhor, e como você falou, você não tem nenhuma evidência de que uma seja pior do que a outra também. Então, o que você quer é pegar uma coisa que é feita na prática clínica e randomizar só para entender o que é melhor no dia a dia. Isso a gente precisa ter um comitê de ética muito bom para entender que isso é uma pesquisa de risco mínimo e que é inviável obter o consentimento. Tá? Aqui no Brasil passou uma lei esse ano que mostra que toda pesquisa clínica tem que ter consentimento, até nas ciências sociais, enfim, é um negócio complexo lá, tá? Mas, assim, esse tipo de pesquisa fora do Brasil tem algumas formas. E aí, esse estudo aqui, eu não lembro se tem que passar no FDA ou se é alguma instância superior, que você tem algumas regras para você dizer que é uma pesquisa de risco mínimo, entendeu? Para você poder caracterizar dessa forma. Qual seria uma saída para isso? Se, digamos assim, não tenho, o que eu posso fazer? Os britânicos têm feito muito isso. E aqui no Brasil, os comitês de ética são obrigados a ter um representante, um participante de pesquisa. Mas o que você poderia fazer? No desenho do estudo, você trazer um participante de pesquisa de cada centro, ou um potencial participante, alguém que foi atendido lá, para opinar e dar o consentimento de alguém daquela instituição, algum representante de participantes de pesquisa daquela instituição. Entendeu? Então, isso é muito feito em ensaio clínico randomizado em cluster. Você pega, por exemplo, aqueles estudos que o pessoal faz na África subsaariana, em cluster, eles não pegam o consentimento de todo mundo, mas eles pegam o consentimento do chefe da aldeia, entendeu? Então, isso foi aprendido para fazer pesquisa, assim, em países, né, de low income mesmo, assim, né? Então, isso a gente poderia fazer, uma forma assim, é uma pesquisa de risco mínimo,
é inviável obter o consentimento, né? Mas aí você tem que dar uma saída para quem assim, entrou, mas não queria que coletasse o dado dele. Então, você pode fazer um opt-out, que eu acho que é o que eles fizeram aqui, não tenho certeza. Que é assim, uma vez que entrou, você fala, a gente está conduzindo estudo e tal, duas estratégias, a gente quer autorização só para guardar os seus dados. Aí você pede para guardar os dados, porque ele já foi incluído, né? Ele já recebeu uma estratégia ou outra. E aí a pessoa fala assim, na verdade, você pede para ela assinar para retirar os dados, ao contrário. Né? Porque aí você assina e a gente vai retirar eles do estudo. Entendeu? Na descrição do artigo é que eles conseguiram virar a necessidade de consentimento informado e que depois entregavam um folheto sobre o estudo, se a pessoa quisesse ser retirada, familiar, né, assinava e tudo mais, porque o paciente está muito mal. Aí é um consentimento, é um opt-out. Você é oferecido uma escolha, mas escolha de sair. E isso é framing effect. Né? A mesma coisa quando a gente vai falar de paliativo com a família, você fala, se não entubar, vai morrer? Um paciente paliativo que vai morrer independente do que você fizer. Aí a família fala, não, então entuba. E aí ele morre depois igual, certo? Então aqui você inverte, você enquadra de uma forma diferente. Olha, é um estudo de risco mínimo, ele já foi incluído. Se você quiser tirar o consentimento, você tira. Aí você dá, se a pessoa quiser, ela pode tirar, mas você coloca de uma forma assim, tá tudo aprovado direitinho, já foi, entendeu? Não vai fazer diferença nenhuma agora, então você vai ter que assinar. Exatamente, é isso. É isso mesmo. E aí, por que eticamente isso faz sentido? Porque se eu não faço isso, eu jamais aprenderia, eu jamais teria esse resultado. Entendeu? Então, do ponto de vista ético, faz sentido. Mas faz sentido por quê? Porque é inviável obter a tempo, porque é pesquisa de risco mínimo, e nesse caso aqui, na terapia intensiva, a gente tem muita coisa que é variabilidade de prática que a gente não sabe o melhor jeito. Então, você só está, em vez de ser uma variabilidade aleatória de cada médico, você aleatoriza com a randomização, é só isso. Você só está mudando a forma de deixar isso aleatório, de modo que a gente consiga aprender. Exato. Não, e ele ainda deixava a cargo de quem estava o operador, enfim, de excluir os pacientes que ele achava que tinha um risco potencial um critério de exclusão ali do cara. Falar, esse cara tá, porra, esse cara tá vomitando pra caramba, entendeu? Então, não vou colocar ele na VNI, entendeu? Eu tenho esse passo de segurança a mais. Que é a ideia de relembrar bem como seria na prática. Você não vai fazer veneno num cara que está vomitando, né? Isso é contraindicação, certo? Você vai entubar um paciente com HDA, vai uma têmese maciça, você não vai fazer veneno nele, vai voltar tudo na cara dele. Entendeu? Você ia apertar uma coisa? Naquele trial de pré-hospitalar que eles fizeram a cidade toda e aí a pessoa podia já desde o começo excluir a participação dela. Tem algum nome para isso? Eu não lembro, mas eu acho que o princípio é o mesmo. Eu acho que é opt-out também, mesma coisa, entendeu? O familiar pode falar, eu quero... E aí, assim, não é uma intervenção sem risco, né? Mas esse... Depois que foi randomizado, porque eles fizeram uma cidade inteira. O estudo de Praga, né? Ou de Praga que você está falando? Ou Minneapolis? Eu acho que é da Inglaterra. Não é de CPR, é de alguma coisa... Não sei se é de alguma droga. De adrenalina. Ou de adrenalina. Que era uma cidade, sei lá, de 8 mil habitantes, coisa pequena, assim. Mas esse, eu acho que eles randomizavam a ambulância. A equipe que atendia. Se o paciente não quisesse ser incluído no estudo, ele usava uma pulseira, e aí se fosse a parada desse paciente... Mas aí a comunidade estava sabendo do estudo e tinha que usar pulseira? Quem não queria participar... Botava a pulseira. Botava o nome... É a mesma coisa, você dificulta para o cara dizer não. Na prática é isso, né? Mas, de novo, se na prática a gente usa adrenalina, tinha evidência de que podia fazer mal, e na dúvida, então... Eu não lembro qual que era esse. Mas o princípio e o raciocínio é semelhante, entendeu? Mas então você tem que ter essas características, tem que ser inviável obter a tempo, né? E isso. Ou tornar a pesquisa inviável, né? Então, a gente está num ambiente agora complexo, tá? Por isso que eu estou falando, a gente tem muitos centros, comitês de ética que não têm aceitado, aqui no Brasil, né, o consentimento deferido ou o opt-out. Aqui no Brasil, na verdade, o opt-out a gente nunca conseguiu, que eu me lembre. Sempre o que a gente pedia, pelo menos, era o deferido.
você tem 24 horas para obter, você inclui e em 24 horas obtém. Né? Mas o deferido ele é pior do que o opt-out, porque o deferido a pessoa vai ter que assinar, você vai ter que explicar tudo, não que você não vai explicar, mas a pessoa vai ter que dizer que concorda, entendeu? E aí acaba tendo mais exclusão pós-randomização, que pode invalidar o estudo, ou seja, esse tipo de obtenção de consentimento, se você quiser ser pé da letra, como a pesquisa vai ter viés, talvez ele seria um estudo não ético. Para o estudo ser ético, ou seja, um estudo que vai dar um resultado de fato, a pessoa participou de uma pesquisa que vai gerar conhecimento futuro, né, ou vai ter benefício individual talvez, ou benefício futuro, você tem que minimizar as exclusões pós-randomização, porque exclusão pós-randomização é viés de seleção no estudo. Né? Então, se você começa a botar muita dificuldade nesse processo, o estudo em si pode se tornar não ético, porque você vai fazer um estudo furado, entendeu? Só que isso, assim, tem que entender de pesquisa clínica para entender dessa forma, né? E tem que ser intervenções de baixo risco, né? Bom, então esse eu acho que é um ponto interessante aí do estudo, né? Esse grupo de pesquisa, eles fizeram muitas coisas já. Alguém consegue lembrar estudos que têm a ver com oxigenação que eles já fizeram? Para evitar a hipoxemia perintubação? KNAF? Eu não lembro se é deles, KNAF. Talvez tenha. Acho que tem, o Double Journal. Não é de oxigenação apneica? É neutro. Que eu me lembre. Mas eu não lembro se é deles. Qual outro? O Intube não. O Intube é observacional. Quando vocês vão intubar um paciente hipoxêmico, o que vocês fazem até o paciente ficar apneico? Aquele 1 minuto ali até o paciente entrar em apneia. Pré-oxigenou, fica por isso? Deixa ele ficar em apneia, beleza? Pedro? Isso aí é oxigenação apneica também, que não funciona tão bem, pelo menos. Eles fizeram um estudo grande ventilando com ambu. Eles quebraram o maior paradigma da intubação em sequência rápida, que é de você sedar, curalizar e não ventilar entre a sedação e a intubação. Tá? É a publicação deles no New England de alguns anos atrás. Quem que eles excluíram? Pacientes com risco de aspiração. Paciente vomitando, hematemes e tal. Fizeram a mesma coisa. Então, eles mostraram que reduz a incidência de hipoxemia perintubação sem aumentar o risco de aspiração, com o mesmo conceito. Tá? E aqui eles foram um passo além. Eles falaram assim, além de eu ventilar durante, que eles eram ventilados durante, né? Entre a indução e a intubação, né? 30% inclusive no grupo controle, eles eram ventilados com ambu, eles deixavam o doente na VNI. Ele só tirava a VNI na hora de intubar. Entendeu? Então esperava lá os seus 45 segundos, 1 minuto, e aí tirava a VNI e intubava. Entendeu? Então, na prática, a gente deve fazer isso desde que seja um paciente que não tenha um alto risco de aspiração. Aqui, basicamente, é o paciente que está vomitando ou com hematemes. Tá bom? Eles também tentaram volume para intubação, aí para reduzir instabilidade hemodinâmica, não faz diferença nenhuma, tá? Então, eles fizeram o Prepare e o Prepare 2, os dois, né? Porque o Prepare 2 saiu porque no Prepare 1 eles tinham 2 estudos ao mesmo tempo, tanto o de dar volume, quanto o de ventilação com ambu. E aí eles observaram que quem era ventilado talvez tivesse benefício, né? Eles fizeram nos ventilados e não... Era uma análise subgrupo espúria, né? Tá? E eles têm um estudo bem legal, esse é do CHEST, que eles testaram intubar cabeceira normal e cabeceira elevada. O que foi melhor, em termos de saturação? Foi igual, foi neutro, e intubar com cabeceira elevada piorou a visualização. Dificultou a intubação em primeira passagem, tá? Então não é para intubar com 30, 45 graus, que só aí teve uma época que virou moda. Eu quando estava na residência clínica era moda. A gente intubar com a cabeceira elevada. Às vezes edema agudo você não tem opção, né? Porque o cara não consegue deitar antes de você sedar, entendeu? Mas são poucas situações, né? Ou um DPOC que está muito, né?
Você pode pré-oxigenar sentado, mas na hora de entubar é melhor você entubar 10 a 15 graus ali no máximo, só para, senão pode atrapalhar a sua visualização, né? Quando você bota mais de 30, aí começa a ficar meio estranho, você tem que olhar, fazer, entubar assim, entendeu? Fica mais complexo, né? Exato, é subir na maca, essas coisas. Já fiz isso, já fiz. Não me orgulho, mas... mas é estranho, né? Não é desnecessário. Aí é diferente, né? Acho que é um... Então é um grupo que eles têm feito vários estudos pragmáticos e mostra a importância desse tipo de estudo, entendeu? De estudo de risco baixo, né, aprovação ética, deferred consent para você conseguir fazer o estudo, senão você não conseguiria, ou opt-out, são as duas formas, né? Então, isso é fundamental. E, bom, tem uma questão aqui no estudo. O que vocês acham do desfecho primário? Não de ser desfecho do instituto, isso aí tudo bem, o Francisco já comentou, mas... O desfecho primário, assim, tirando como eles fizeram a análise, que desfecho que é, de fato? Saturação onde? No oxímetro em 2 minutos, né? SPO2, certo? Esse desfecho tem várias críticas, né, gente? Primeiro, por causa do delay, né? Segundo, porque oximetria não é saturação arterial, né? Abaixo de 85 ali, a correlação é péssima. Isso é importante vocês lembrarem, tá? Então, se a gente saturando 50, a saturação arterial pode ser 85 e pode ser 30, tá bom? A correlação do oxímetro de pulso ele é bom para ver saturação 85 para cima. Abaixo de 90 ele já começa a perder, já começa a ser ruim, entendeu? Você pode ver variações enormes. Eu lembro que o Covid tinha um doente saturando 85, coletou a gaso, a saturação arterial era 70, entendeu? Então, não é uma coisa simples de você analisar, né? Isso eu não... Se perdesse a curva em algum momento, o dado dele não era computado. Fizeram alguma estratégia para lidar com isso? Eles fizeram. Agora, não me lembro. Não lembro. Mas eles tinham... Eu não lembro o que eles fizeram, mas nesse caso, talvez eles poderiam fazer uma imputação múltipla desses pacientes, com base nos dados do baseline e tal. Eu não tenho certeza, tá? Para você analisar os dados juntando todos os casos, né? Mas qual que é o grande problema aqui, Thiago? O que você acha? O que eles fizeram para analisar o desfecho primário aqui? Assim, essa variável ela tem viés de mensuração em relação ao que eu quero efetivamente medir, não tem? De alguma forma, a medida ela é incorreta em relação àquilo que eu realmente gostaria, mas é o que dá para coletar. Mas, além disso, qual que é o ponto? Essa variável é que tipo de variável? É uma variável contínua, quantitativa contínua, perfeito. E aí, qual a melhor forma de analisar uma variável quantitativa contínua? Pô, deixa eu só rir, cara, é engraçado ele ficar aí. Ele olha pra mim e... Fala, Pedro, deixa o Pedro falar. E aí? Para avaliação, não dicotomizaria, então a gente evitaria fazer o Q quadrado, essa que acabou sendo feito, e tentaria, ou poderia fazer uma regressão logística, algo nesse sentido. Você trouxe o ponto da dicotomização. Qual que é o problema e qual que é a vantagem de dicotomizar? Acho que o grande problema é a escolha do cutoff, né? Assim, de dizer assim, que o que ficou abaixo de 90 aspas, o que ficou acima é bom. Até porque tem essa questão da não relação, né? Da PaO2, da saturação da artéria com a oximetria. Ok, mas vamos esquecer o viés de mensuração Sim. que você efetivamente queria medir. Pensando na análise da variável,
O que você achou do cutoff que eles usaram? Qual que era o cutoff aqui de 85? Vocês acham que 85 é bom? Já tá. Hã? É, acho que não. Não? Quanto você acha que tinha que ser, se você fosse categorizar? Eu colocaria 90. 90, tá bom. Ele considerou... Eu botaria 80. Qual que é o conceito aqui? Eles tiveram que escolher o número, aí foi da cabeça deles o número que eles acharam melhor. Então, entre 90 e 80 ficou 85, entendeu? Deve ter sido assim que eles fizeram. É, vamos botar no meio do caminho. Depois veja a apresentação deles lá não, lá, já não está aberto lá? No Critical Car Reviews? Será que tem que pagar agora para liberar? Porque eles transmitiram ao vivo. Mas eles meio falam assim, a gente tem que escolher o número, a gente escolheu 85. Que é isso, quando você dicotomiza, é o grande problema. Mas, ao mesmo tempo, se você analisa com a variável quantitativa, primeiro que aqui não dá para analisar, você até pode usar o teste T, tá, para ver a diferença, mas é difícil você interpretar o resultado. Porque, olha só a mediana, 97 versus 99. É uma diferença pequena na mediana. Né? E ele apresentou aqui a diferença das medianas. Tá? Mas, sim, de 97 para 99, para a gente tudo bem, né? Então, talvez faça mais sentido você justamente pegar assim, eu quero evitar a hipoxemia mais importante. Aí, por isso, ele categorizou. E ao categorizar, você perde poder no estudo. Mas se você faz o estudo com poder, né, você faz o cálculo de amostra baseado na variável categorizada, que foi o que eles fizeram, você acaba tendo poder para ver tanto na escala, vamos dizer assim, categorizando, quanto se eu quiser analisar como contínua. Por isso que eles botaram aqui como secundário. Tá bom? E aqui eles analisaram como diferença das medianas, e eles botaram aqui, outros cutoffs, 80%, 70%. Eles só usaram o 85% para calcular a amostra, entendeu? Então você tem aqui. E aí quando você vê todas as situações, menor que 80, menor que 70, realmente foi, tá? Então faz sentido o que eles fizeram, no fim das contas, tá? Mas é importante a gente entender o trade-off quando a gente faz categorização. Era isso mesmo? Tá bom. Tá. Então, pressionando. E aí, por que esse estudo aqui é diferente do francês lá, do Jabert? Fizeram por gasometria, não foi por oxímetro, foi mais... E eles fizeram em momentos diferentes também. Aquele eles coletavam, se não me engano, 5 minutos antes, durante a indução e intubação, e depois 5 minutos depois e meia hora depois também. Em relação à população? O número de participantes? Não, a população do estudo, daquele lá. Qual que era a população? Era de inclusão. Não me lembro. Era só assistência respiratória, não é? Era. Só assistência respiratória. Aqui era todo mundo. Todo mundo que não estivesse em VNI. Se o paciente já estivesse em VNI, ele ia transicionar em VNI. Certo? E aí o que ele viu, aí o New England desgraçado não deixa apresentar valor de P aqui, mas isso aqui, provavelmente, se você calculasse um P de interação, muito provavelmente seria positivo, tá? Porque você vê uma diferença bem importante do benefício da intervenção nos dois subgrupos. Mas qual que é o problema aqui? Não quer dizer que não tenha benefício no paciente sem insuficiência respiratória hipoxêmica. Pelo contrário, ele mostra que é meio parecido, né? Você tem benefício mesmo no paciente sem insuficiência respiratória hipoxêmica, quando você vai ver esse estudo aqui, tá? E ele mostrou aqui, talvez se analisasse aqui quanto mais hipoxêmico, né, olhando, aparentemente o benefício era maior, mas tinha muito poucos pacientes muito hipoxêmicos, né? Tinha menos aqui nessa faixa, tá? Muito bem. Então a gente discutiu dicotomização de variável contínua. Tá. E você falou da análise ajustada, só que você não falou como que eles fizeram. Você já falou um pouquinho. Vamos ver aqui. Essa parte eu tive bastante dúvida, assim, mas eu até tinha em print que eles escolheram Tá. alguns... Fala aí quais são as variáveis que selecionaram e diz o nome do negócio aí que eles usaram.
Aqui. Alocação do paciente, se estava no setor de emergência ou na terapia intensiva, o IMC, a fração inspirada de oxigênio, o score de Apache, e se tinha uma insuficiência respiratória hipoxêmica. Sim ou não, para essa análise. O que você acha dessas variáveis? Você está pensando que é o desfecho é hipoxemia. Faltou alguma coisa? Seria bom ter, se eles estão avaliando saturação, daqui a pouco uma saturação prévia do paciente. Poderia, mas eles ajustaram para FO2 e isso é respiratória, né? Isso. Você poderia ajustar para a saturação prévia também. Porque é o que eu desfecho final, né? É uma nova Faria gasometria. sentido. E ajustaram para o Apache, que é um score de gravidade geral. Uhum. E não tem diferença, Isso, não tem? essa análise está no suplemento? Tá. Está no suplemento, tá. Por que faz sentido fazer essa análise ajustada? Se é um ensaio clínico, desfecho primário, que quadrado? A coisa mais simples do mundo de fazer. Tá? Dá para fazer na mão, se quiser. E aí, para fazer essa análise, eles tiveram que fazer uma regressão logística, ajustando para essas variáveis. Por que fazer uma análise ajustada? Qual que é o objetivo disso? Tentar tirar da frente outros fatores que poderiam interferir, fatores do paciente. Se eu conseguir, sei lá, um paciente que já tem um paciente que já satura pior antes, a chance dele dessaturar mais no procedimento é maior do que um paciente que satura melhor. Acho que a ideia é você tentar homogeneizar, ajustando pelas diferenças, não sei como explicar isso, né? Mas aqui no ensaio clínico, tinha diferença no tabela do baseline? Você olha aqui. Não, tudo igual, né? Uhum. Olha, fatores, saturação, alguma grande diferença? Não. Não. Então, por que ajustar? Isso pode ser a análise secundária, né? Subgrupo, É. subgrupo. Você fazer ajustante. Aumenta o poder? Por quê? Não sei, acho que na cabeça tem sentido. Não sei, acho que de algum jeito. Acho que mesmo que não tenha nenhuma diferença muito gritante, tem alguma diferença que talvez deixe os grupos mais heterogêneos e dilua um pouco a diferença da intervenção. Pode ser. Mas Acho que de alguma forma se separaria o desfecho entre os grupos, além do que foi colocado. Mas a tendência, se no baseline está muito bem balanceado, não faz diferença a estimativa do efeito, a estimativa ponto, que é a proporção de pacientes que, ou o odds ratio, seja lá o que for que ele calculou. O que você faz quando você ajusta para variáveis que você acha que podem explicar o desfecho? Você isola melhor o efeito, que é o que você queria ter falado, provavelmente. O que é isolar melhor o efeito? Você vai reduzir a variância observada no desfecho, porque o paciente pode ser que ele tenha ficado mais hipoxêmico porque ele está mais grave, pode ser. Então, você tira várias coisas que poderiam explicar o resultado, e a ideia disso é que você, com isso, você, em teoria, conseguiria encurtar o intervalo de confiança. Então, você vai ter um resultado mais preciso. Ao ter um resultado mais preciso, você tem mais poder. Que o poder tem a ver com a precisão que você tem para fazer aquela estimativa de efeito. Entendeu? Então, a ideia é essa. Hoje, a tendência tem sido cada vez mais apresentar sempre a análise ajustada e não ajustada. Porque, assim, se a ajustada mostra benefício e a não ajustada não mostra, aí você tem como se fosse uma análise de sensibilidade. Pô, ainda não estou convencido desse resultado, entendeu? Agora, se as duas são concordantes, você fica mais feliz. Mas tem muito estudo que o desfecho primário é analisado com análise ajustada. O ART, inclusive, foi. O ART, quando você faz, o Luiz lá, que estava reclamando, que ele quer recrutar todo mundo, o ART, a análise não ajustada, ela é neutra. Apontando para dano, mas ela é neutra. A análise primária de estudo é um modelo de Cox ajustado para algumas variáveis. Tá? E aqui tem um outro palavrão, que é efeito aleatório, que é o random effect. Tá? Por que você coloca isso no modelo? O efeito fixo são essas variáveis do paciente que você ajustou para ajudar a explicar a variabilidade do desfecho. Tá? Reduzir, então, o intervalo de confiança. O que é efeito aleatório?
trial aí, pode ser não mensurável como uma parte, algo assim, mas que faz parte da prática. Só que eu não sei como eles conseguiriam medir isso também para determinar que é feito. Isso é baseado no modelo. Isso teria que rodar aqui no software para vocês verem como é que é. Você consegue, quando você faz a regressão, uma regressão logística tradicional é bem simples de fazer, ajustando para os efeitos fixos, tá? Que seriam as covariáveis do paciente. Aí, o que você faz? Você não bota cada centro como um efeito fixo. Você fala assim, o resultado varia dependendo de onde ele foi entubado. Se foi PS, UTI, na verdade ele botou isso como efeito fixo, né? Mas pode depender do centro. Pode depender do centro, tanto por variabilidade do centro, quanto por características dos pacientes que estão naquele centro. Tá? E aí, então, a ideia disso é para você corrigir os efeitos que a gente chama de efeitos do centro. Certo? Então, é só vocês pensarem, se eu fosse fazer uma intubação na REC, na UTI respiratória, na UTI clínica, na UTI no trauma, na UTI na anestesia. Você teria variações no resultado dependendo da UTI onde o paciente fosse intubado. Certo? Então, o objetivo é você corrigir para isso. Pelo efeito do centro. Esse efeito do centro pode ser por características dos participantes daquele centro, como por como as intubações são conduzidas naquele centro. Né? O que vai ser essa variabilidade? Como é que ele... É que o modelo ele estima a variância. Porque os resultados que ele tem, ele acha que uma variância... Isso, ele vai estimar a variância observada no resultado, atribuível ao centro, e aí você corrige para isso, incluindo essa... Não tem algo específico que você fala que é nomeável. Não é porque esses doentes são mais graves que o efeito... Não. Porque ele está num lugar X que... Você pode... o seu resultado pode ser explicado somente por ele estar em lugares diferentes. Tá? Também poderia... Entendeu? Então, o efeito aleatório, porque quando eles falam que ajustou para o efeito aleatório do centro, é para corrigir para efeitos do centro, entendeu? Que você poderia ter um resultado diferente dependendo do centro onde você foi intubado. Não tem. Isso é baseado no modelo. É modelado a partir dos resultados que você tem, e daí aí você acha características. Exato. Tá? Isso aqui, quem estuda inferência causal acha que não deveria entrar. Então, é uma coisa que não é consenso absoluto que você sempre tem que corrigir para isso. Tá? Você não corre o risco de imputar algum viés nisso, no modelo que você escolhe para... Porque não é enviesado, você só... É uma decisão que você toma que você acha, putz, eu acho que a variabilidade é muito grande, e de novo, o que eu quero? Eu quero isolar o efeito da minha intervenção. Eu quero corrigir para essa variabilidade entre centros de alguma forma, e você corrige na regressão. Entendeu? Tá? Tá aqui as suas paradas cardíacas, é o que você queria falar. É que você pulou para o próximo. Muito bem. Eu acho que aqui tem uma coisa só para a gente ficar esperto. Então, quase todo mundo foi sedado para ser intubado. Quem não foi sedado, provavelmente é porque estava em coma. Aí eles só curarizaram e intubaram. Tá? Pode ter, né? Mas foi um paciente aqui e 2 ali, entendeu? Não, a parada foi pós. E bloqueio 98,8%. Né? Eu acho que aqui a gente já mudou a nossa prática. Alguns anos atrás a gente não bloqueava. E aí eu vi muita intubação, que eu gosto de chamar de cruenta. Né? Aí tenta, não consegue, na terceira já não dá mais para ver nada. Né? Tá? Muito bem. O que mais? Algo mais aí que vocês... Gabriel, o que você está pensando aí? Não sei, um questionamento que eu levantei, vocês aplicariam a AVNI para todos os pacientes que vocês fossem intubar? Gostei da pergunta. E aí? Gabriel, botou a satisfação. Pessoal, Explica um pouquinho. Eu acho assim, pelo que eu entendi da apresentação, tudo mais, o que eu li, acho que faz sentido, tem um sentido até da intervenção, mas a gente morando num país que é complicado
primeiro que a característica de estrutura que quem montava a VNI era o operador. Acho que se sair perguntando a 100 médicos quem é que sabe montar uma VNI, acho que se escapar 15 aí, tá bom. Eu acho que eu sei. Mas é o que eu penso do estudo. Exato. Mas o que eu acho assim, que eu particularmente, um paciente obeso, que está mais hipoxêmico, eu acho que faz muito sentido e eu tendo a, com certeza eu faria nesses pacientes. Mas eu acho que o cara que está numa UPA, comendo suporte, que não sabe montar uma VNI, eu acho que é mais seguro para ele colocar a máscara lá em flush rate mesmo do que tentar fazer um negócio lá e não dá certo. Então, eu acho que tem potencial para mudar a prática, mas, assim, eu não sei se é uma diferença tão grande nos resultados para justificar o cara correr atrás, assim, num local que não tem expertise. Então, a minha impressão é que no obeso e no mais hipoxêmico, acho que vale aí a mobilização e tal, mas eu acho que se pegar, por exemplo, um cara que tem um IMC normal, que está sendo entubado por um rebaixamento de nível de consciência, que está saturando bem e não está hipoxêmico, não sei se nesse cenário aí que eu falei de menor recurso, a pessoa não se sente culpada, né? Meu Deus, eu não estou entubando com VNI, eu sou horrível. Não, acho que está tudo bem também, não sei. Mas aqui no estudo para entubar com VNI, o que eles fizeram? Outra característica pragmática do estudo. O que eles fizeram para entubar com VNI? O que eles permitiam? Foi usar o ventilador comum, ventilação invasiva. Sim. Exato. Vocês já usaram o ventilador comum para fazer VNI? Já usaram? Não funciona, né? Assim, a minha experiência pessoal, quando você faz isso, por exemplo, bota DPLC no ventilador comum, aí você vai acabar entubando. Entuba logo, que é melhor do que ficar ensinando a VNI. Quando o ventilador, isso assim, se o ventilador não tiver módulo de ventilação invasiva, mesmo quando tem, não é tão bom quanto um ventilador feito para isso, tá? Mas isso na prática. Por exemplo, o servo tem módulo de ventilação não invasiva em alguns ventiladores, mas dá sincronia pra caramba, é péssimo, né? A gente tem um avião aqui, que é o V60, que é muito bom para fazer VNI. Que eu concordo da opinião, assim, eu não sei se o paciente já estava na VNI, como eles fizeram, eles excluíram, né? Então, aí eu não tenho dúvida de que a gente tem que manter ele na VNI para entubar. Se você quis usar essa estratégia. Só que aí não seria ético, né? Você já tem um monte de trabalho mostrando um potencial benefício e tal. Aí. Não, pelo menos não é a prática deles. Na prática deles, eles não querem fazer isso, entendeu? Agora, você já está preparando o ventilador lá. E aí você tem tempo para preparar as coisas, né? Você quer botar na VNI, um paciente que não está tão ruim, que não estava na VNI antes, talvez faça sentido. Em teoria, o resultado aqui é que a gente deveria fazer em todos, tá? Se eu estivesse preocupado em reduzir hipoxemia, certo? E às vezes a gente quer colocar o cara no MU, não necessariamente a pessoa sabe coordenar a respiração do paciente com o ambusado, né? Perfeito. E isso às vezes pode fazer o cara vomitar, muito mais que só colocar uma VNI que quem está puxando ainda assim. Exatamente. Então, parece algo que pelo menos é seguro, e lógico, o cara que está vomitando, nenhuma das duas alternativas vai ser boa. Flush rate acabou. Perfeito. Então, eu acho que é um bom ponto. Então, com o Ambu você tem as limitações ali e aí um operador menos experiente, talvez, né, o operador não treinado vai ter o mesmo problema, né? Pois. Mas, aí eu acho que a gente tem que ir para essa discussão aqui, ó. E volta ao que você falou. O estudo, ele mostrou reduzir a saturação. Se isso é bom ou não para o paciente, eu não sei. Facilita a nossa vida, vocês concordam? Ter menos hipoxemia facilita a sua vida? Você não vai ter que resgatar, tal, então você, preemptivamente, você fala, vou... para ficar mais tranquilo, né, dar mais tranquilidade durante a intubação. E eu não achei aqui, eu não sei se eles botaram em algum lugar, intubação de primeira passagem. Eles analisaram, mas não colocaram. Deve ser igual. Mais de 90%? Foi igual entre os grupos. Tá, beleza. Eu não sei se mas você está contando no UTI, tem um paciente que está saturando 99%, ele rebaixou, continua saturando 99%. Ele tem um IMC de 15, só o espeto. O quão
motivado, barra empolgado, você fica para colocar a AVNI nesse paciente baseado nesse estudo. Você não botaria. Sim. Para mim, se botar show, se não botar show, não sei. Você tem que decidir, você que está coordenando. Eu acho que sinceramente, para mim não faz tanta diferença. Não sei se eu... Concordo. É esse ponto que eu queria trazer, porque muita gente não, mortalidade foi neutro, realmente, não tem, você só tem que saber assim, você está assumindo o risco de ele ficar mais hipoxêmico, ao não colocar, você pode prevenir isso. Agora sim, eu acho que o paciente que você está precisando um pouquinho de O2, eu botaria em todos, tem, aí bota no ventilador, né, então, exato, agora, e aí, mas tem uma outra coisa também, Luiz, que é igual o Swan-Ganz. O Swan-Ganz, tem paciente que talvez ajude a cuidar? Tem. Acho que tem. Você vai ter mais informação, você vai decidir. Agora, se você não usa, quando você precisar, você não vai saber usar. Então, isso é super importante na terapia intensiva, né? Aí você fala assim, pressão esofágica, pode ter algum subgrupo que se beneficie, mas na média ninguém se beneficia. Na média não faz diferença, mas se eu tiver um obeso, tá, mas aí você não vai saber usar. Então tem um pouco desse efeito. Eu acho que a gente tem que ter um limiar baixo para usar bastante, para quando tiver alguém que realmente precisa, você sabe fazer isso bem feito. E aí as pessoas vão estar treinadas na prática para fazer, entendeu? Eu acho que isso é... O nosso país, assim, é apresentar essa ideia aí, porque eu acho que muita gente nunca... Às vezes que eu já coloquei na AVNI para entubar um paciente, algumas vezes as pessoas disseram, mas não vai usar um AMBU, não sei o quê, como assim AVNI? Mas você vai sedar o cara, como é que ele vai ficar na AVNI? Então, acho que um efeito muito possível, pelo menos para o nosso país, que eu acho, é mostrar que, isso aqui parece ser bacana, assim, é bom todo mundo conhecer, e aí talvez o médico que está lá trabalhando no UPA, que tem um ventilador disponível, ele vai ter o interesse de, acho que eu preciso aprender a montar uma AVNI. Acho que tem esse efeito positivo, assim. Isso eu achei o mais legal desse trabalho tá rodando tanto, assim, eu tenho colegas que ainda trabalham lá no interiorzão, que eles, caramba, eu fiquei com vontade de aprender a montar a AVNI. Legal, massa, esses caras aí que fizeram esse trabalho deram uma baita contribuição para um país como o nosso. Aí o único ponto que eu vou te dizer é que eu tenho certeza que os ventiladores deles eram todos ventiladores com os modernos. E por aí, por exemplo, a nossa UPA aqui, que eu saiba, é o Inter 5. Eu não sei se dá para botar na Avenida Inter 5, não. Acho que dá para tentar, mas não vai ser fácil, né? Dá, né? Mas eu não sei se a segurança, o efeito é o mesmo, entendeu? Né? Então, mas enfim, concordo com você. Eu acho que no fim, eu só estava querendo explorar teu raciocínio mesmo. Eu realmente acho que assim, fazer em todo mundo, para gerar uma etapa a mais no processo da intubação, quando você acha que aquilo não vai prever, assim, não é um doente de risco real para hipoxemia, eu não sei se faz sentido. Eu imagino que eles vão fazer uma daquelas análises de heterogeneidade de efeitos de tratamento, para ver quem teria maior risco de ter hipoxemia, e aí, nesse contexto, eles vão demonstrar que é essa turma aí que mais se beneficia mesmo da intervenção, entendeu? Tá? Então, enfim. Tudo bem, acho que deu para tirar bastante coisa aí, né? Bom. Diga. Incluíram muitos pacientes rebaixados, né? Acho que 60% tinha alteração do nível de consciência. O caso, acho que era uma mediana de 12, um intervalo interquartil de 8 a 15. E parece que não aumentou muito a aspiração, né? Uma dúvida que eu tenho, assim, até qual nível de rebaixamento que é seguro para oxigenar na VNI, sabe? Até qual nível de rebaixamento é seguro? Tiago, isso assim, vou te falar, por exemplo, no DPOC. No DPOC a gente tem alguns trabalhos pequenos mostrando de você evitar a intubação no cara que teria indicação de intubação em teoria, né? Que o cara chega rebaixado por carbonarcose e você poderia tentar ventilar na VNI para baixar um pouquinho o CO2 e ele acordar, entendeu? Eu acho que é muito um julgamento de proteção de via aérea ou não. E como você decidiu por intubar, o paciente não está vomitando, né? Eu não vejo um grande problema em você tentar botar na VNI, entendeu?
Se o paciente não tiver uma evidência clara de, putz, ele está claramente aspirando e tal, aí, sei lá, oxigena de outra forma e segue adiante, né? Pelo menos é como... Vou postergar a intubação, né? Já está definida a intubação. Sim, sim. Acho que assim, às vezes você não vai conseguir adaptar, eu acho que vai ter situações, né? Se o paciente está muito rebaixado, não vai ficar legal, porque se você tiver com queda de base de língua já, você não vai conseguir pressionar direito, entendeu? Então aí eu acho que é melhor ajusta alguém, abre bem a via aérea, mas você pode fazer isso com a VNI também, né? Alguém vai abrindo a via aérea enquanto o outro ajusta, tal. Acho que dá para fazer das duas formas. Mas eu acho que entra um pouco essa ideia. Qual que é a sua prioridade ali, né, nessa intubação? É evitar hipoxemia, evitar aspiração, evitar hipotensão. Então, por isso que eu acho que esse estudo aqui não é para fazer para todo mundo sempre. Eu acho que assim, naquele paciente você está mais preocupado com oxigenação, sem dúvida faça, mesmo que ele já não vinha fazendo. Eu acho que esse é o recado. Porque o que ele mostrou é redução de hipoxemia, mais nada. Ele mostrou que não faz mal também, né, em termos de aspiração, mas mortalidade lá na frente não muda. Então, acho que você tem que, na prática, faz sentido você ponderar se precisa mesmo ou não. Eu acho que o que deve mudar na prática? Vamos ser mais liberais em utilizar, mas se aquilo te atrapalhar, não foca nisso, entendeu? Paciente, que é o que você falou, você quer entubar um paciente em coma. Paciente em coma que está herniando, o que você não quer? Você não quer que ele hernie de vez, porque você deixou ele ficar... piorar a hipercapnia na intubação, você deixou ele ficar hipotenso, entendeu? Então, você desvie sua atenção para evitar esse tipo de situação, não para evitar a hipoxemia, né? Entendeu? Acho que é assim como eu pensaria. Tá? Engraçado. Mas... engraçado pensar nisso, que tem trabalho que não é positivo, mas ele muda muito mais a prática do que alguns trabalhos que são positivos, que não muda tanto assim. Não sei se eu me fiz... Não, você fez entender, claro. É que o pessoal que reclama dos estudos neutros é porque eles querem novidade. É difícil achar novidade. Mas, e aí quando você tem um estudo neutro de algo que é rotineiramente feito, aí você faz o que é mais fácil, né? Não é? Então, acho que o raciocínio é um pouco esse aqui. Certo? Muito bem, assim, eu acho que pode ter gente que pensa diferente, mas eu acho que faz sentido a tua colocação aí de generalização. Assim, vamos aplicar em todo mundo ou a gente pode ser um pouco seletivo? Pode, porque é onde sai substituto. É hipoxemia durante a intubação, né? Tá? Beleza. Parabéns, Mari, ótimo. Foi a primeira apresentação, isso é muito bom. Vamos bater uma salva de palmas para ela? Né? Tá bom. Vale para a Bia também, que apresentou ela com ela. Beleza, pessoal. Bom almoço aí para vocês.